Você já se questionou sobre o agir de Deus no dia mal? Em algum momento, seu coração já se conquistou quando você não entendeu o trabalhar do Senhor no dia da aflição? Já sentiu sua fé vacilar quando o luto ou a luta e até quando a calamidade se achegou em sua vida? Quando os sentimentos não se afligem sobre nós, quando não entendemos o agir do Senhor em nossas vidas? Que sentimentos não percorrem nosso coração quando se achega a nós aquele dia difícil, quando perdemos alguém, quando enfrentamos as tempestades da vida, quando oramos e não encontramos respostas, quando buscamos a voz do Senhor e o Senhor parece estar calado diante de tanta dificuldade que enfrentamos? Quantos questionamentos não surgem em nossos corações? Ou até mesmo quantas dúvidas não brotam de dentro de nós, quando vemos que o sofrimento está na porta e buscamos a Deus e esse Deus não responde? E é sobre isso que iremos estudar o livro de Abacuque nessa noite, porque foram esses sentimentos que afligiram o coração deste profeta. Porque nos seus dias, quando Abacuque via a degradação espiritual do povo de Judá, quando o pecado estava sobre as ruas de Judá, e o litígio, e o roubo, e o suborno, e a corrupção estava nos líderes de Judá, quando o pobre sofria por causa das injustiças dos mais ricos, foram nesses dias em que esse profeta ele começou a observar o seu povo. Abacuque é um profeta que vem surgir antes do período babilônico, quando Deus envia a Babilônia para levar o seu povo cativo. Porém, antes disso acontecer, toda a nação tanto de Jerusalém, que pertencia ao reino do norte, como de Judá, que pertencia ao reino do sul, estavam em declínio moral e em um declínio espiritual. Se afastaram da Torá, se afastaram da lei de Deus, e agora buscavam seus belos prazeres e em suas próprias vontades. E foi nessa situação, dessa degradação moral, que o homem ele vai observar tudo isso e vai buscar a Deus. Ele vai olhar a degradação moral de seu povo, da sua nação, e vai buscar a resposta para tudo o que estava acontecendo aos pés do Senhor. E Abacuque começa o seu livro com alguns questionamentos, através de orações que ele faz ao próprio Deus. E ele começa a orar e a buscar a Deus, porque ele não estava entendendo como Deus não estava agindo diante daquela situação, onde não se respeitava os mais velhos, onde não se honrava o direito das viúvas e nem dos pobres ou necessitados, onde o povo estava se afastando e se afundando na idolatria cada vez mais. E Abacuque olha para aquela nação que já foi uma nação de profetas, uma nação onde Deus falava com o seu povo, uma nação onde Deus intervia cada vez que seu povo decaía na moralidade, toda vez que seu povo decaía no pecado, Deus se levantava e levantava os seus profetas. Porém, nesse momento, Deus passa um período em silêncio. E é nesse silêncio que o profeta Abacuque ele vai entrar em crise, porque ele esperava que Deus o respondesse logo, porque ele já não aguentava mais ver as dificuldades e a queda moral de Judá.
E todos esses sentimentos afligiu o coração do profeta Abacuque. Nessa noite, com base nisso, iremos entender como a nossa fé pode estar em perigo quando olhamos para as circunstâncias apenas com a nossa ótica, apenas com a nossa visão. E como questionar a Deus nos leva à beira da incredulidade. Iremos compreender também que Deus age e trabalha de forma que nós não entendemos. Porém, o que Ele faz é essencial para a nossa vida. É muito importante. Amém. Por isso, queridos, o primeiro ponto que eu quero tratar é a primeira crise do profeta Abacuque, quando ele estava diante das circunstâncias de seu povo. Quero ler com a igreja o verso 2 e o verso 3 do capítulo 1 de Abacuque. Onde a palavra do Senhor nos diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça? Porque toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Abacuque, ao observar o povo se afastando de Deus, observou que o povo estava praticando tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. Aquele povo que era um povo que foi feito para honrar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os seus caminhos, estava agora afastado de Deus e praticando todo o pecado diante da santidade de Deus. E Abacuque, quando olha para o que estava acontecendo no povo, Abacuque vai buscar a Deus e chega no momento onde ele diz: até quando, Senhor? Eu vou clamar a Ti por socorro, sem que o Senhor escute as minhas orações. A violência está nas praças, está nas ruas, o roubo está em cada estabelecimento. O suborno está na mão daqueles que deveriam honrar o seu próprio povo. As injustiças continuam. Até quando, Senhor, você vai tolerar pela maldade do teu povo? Até quando, Senhor, eu vou gritar a Ti destruição e violência, sem que o Senhor não faça nada? Porque Abacuque entrou em um desespero. Porque ele via a situação difícil do povo, ele orava a Deus, porém Deus não respondia, continuava em silêncio. Porém Abacuque, ele conhecia o Deus dos seus antepassados, ele via como Deus havia agido no deserto, quando ele se manifestava no monte, com glória, com trovões, e não tolerava aqueles que praticavam o mal e o pecado. E como Deus agia nos tempos dos juízes, levantando homens para subjugar o povo e levar o povo de volta. Porém, nesse momento, Abacuque não entendia o motivo de Deus estar calado. Ele não entendia o motivo de Deus não responder às suas orações. Na Nova Versão Transformadora, no verso 4, nós vamos ler o seguinte: Abacuque dizendo a Deus: a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. E ele, a cada vez que ele orava, ele apresentava a situação imoral de Judá. Ele dizia: Senhor, a tua lei, que nós vamos estudando e vendo que quando falava de lei era a Torá, ele está dizendo, está quase morrendo, porque os homens não querem
tomar conta dos tribunais. E aqueles que deveriam defender os mais fracos, os oprimidos, agora põe peso cada vez mais pesado sobre eles, e a justiça é corrompida. E Abacuque entra em crise quando observa tudo isso, porque ele estava orando a um Deus justo, fiel, bondoso e que não tolerava o pecado, e ele clamava a esse Deus. Porém, quando ele via a sua realidade, ele apenas contemplava a injustiça, a imoralidade e o pecado, o suborno e os erros do povo de Judá. A crise de Abacuque consistia em ver tudo dando errado, consistia em esperar, em orar, e mesmo assim não ver Deus agindo. E a crise de Abacuque também é a nossa crise, igreja. Quantas crises nós não entramos em nossas vidas? Quantas crises nós entramos em nossas vidas porque a gente não entende o agir de Deus? Quantas vezes a gente olha dentro de nossas vidas e as situações que acontecem com a gente, e a gente olha para Deus e diz: Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Senhor, eu sei que eu não consigo acertar em tudo, mas eu estou nos teus caminhos. Eu procuro, Senhor, andar em retidão, porém, como isso pode acontecer comigo, andando em tua presença? Como o mal pode se acometer nas nossas casas quando nós estamos em oração? Como as dificuldades financeiras podem se chegar em nossas casas quando nos dedicamos a ofertar nossas vidas aos pés do Senhor? Como coisas ruins, difíceis, podem se achegar na casa daqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. E muitas das vezes, quando essas dificuldades se acometem sobre as nossas casas e nossas vidas, e oramos, na maioria das vezes nós não temos respostas. Como conciliar a nossa fé em um Deus bom, quando esse mesmo Deus bom permite que coisas más aconteçam em nossas vidas? É difícil conciliar a nossa fé em um Deus que provê para todas as nossas necessidades. É difícil conciliar nossa fé nele quando ele permite que o dia mau se achegue e nós venhamos ter problemas financeiros, mesmo quando estamos fazendo tudo correto aos olhos do Senhor. É difícil conciliar nossa fé no dia mau, quando depositamos essa fé nesse Deus bom. E nisso se consistia a crise de Abacuque. Ele não entendia como ele poderia confiar nesse Deus nesse momento, com tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ele olhava para cada circunstância, para cada homem, para a sociedade que estava caída, para os corruptos, e ele olhava para a lei de Deus, e olhava para um Deus que era bondoso, um Deus que amava, e um Deus justo. E ele não entendia porque Deus continuava em silêncio daquele jeito. Até que chega um momento em que, quando Deus decide responder às orações de Abacuque. E esse é o segundo ponto. É a resposta de Deus, que às vezes vem como um choque de realidade para as nossas orações. Abacuque ansiava por uma resposta e teve sua resposta. Porém, não foi da forma que ele esperava ouvir, ou pelo menos ele se surpreendeu como Deus o respondeu. Abra comigo no verso 5 e no verso 6 do capítulo 1 de Abacuque. Quando Abacuque orava a Deus e pedia e buscava por respostas e desejava que Deus o respondesse, e passou um tempo de silêncio, no seu tempo, responde Abacuque. E no verso 5
nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que nós não crereis quando vos for contada. E no verso 6 Deus continua: pois eis que suscito os caldeus, a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. É verdade. E Deus respondeu a oração de Abacuque. Porém, Abacuque esperava que Deus respondesse, talvez, da mesma forma que ele respondeu no passado, com trovões, levantando talvez um profeta, um juiz. Porém, Deus diz assim: eu vou fazer no seu tempo algo maravilhoso, e se você contasse ao seu povo, ele não iria acreditar. Eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a Babilônia, um povo cruel, um povo impetuoso, que vai marchando, conquistando as nações à base do sangue. Porém isso não foi o que Abacuque esperava ouvir de Deus. Nesse momento Abacuque olhou para Deus e disse: Deus, como assim? Eu estou entregando nas tuas mãos este povo, eu estou orando a ti, porque este povo está em pecado, injusto, este povo quer perverter a tua lei, e este povo está andando longe do Senhor, e o Senhor quer usar alguém pior que o povo, para trazer a justiça para este povo. Como Deus pode usar uma nação pior do que a nação de Judá, se encontrava naquele momento, para trazer a justiça para o seu próprio povo? A resposta de Deus para Abacuque o levou a outro conflito. Agora não um conflito que Abacuque tinha para os seus compatriotas, mas agora um conflito que ele gerou em seu coração para com o próprio Deus. Ele fez: como assim? Senhor, eu sei que o Senhor quer levantar os babilônios, os caldeus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa injustiça, por causa dos nossos erros. Mas Senhor, este povo que o Senhor quer levantar, ele não vai ter misericórdia de nós. Esse povo, ele é injusto. O Senhor vai fazer a gente igual peixe no oceano, que não tem quem os governe, e vem a Babilônia, que é um inimigo maior do que a gente, e vem com a sua rede e vai nos puxar. Esse povo que vai pegar essa rede e vai adorar a sua própria força em vez do Senhor. Como o Senhor vai poder usar algo injusto para nos punir por causa de nossas injustiças? Aleluia. Isso gerou uma contradição no coração de Abacuque, porque ele não conseguiu harmonizar a justiça de Deus em uma situação onde Deus usaria uma nação injusta para punir o seu próprio povo. No verso 12 do capítulo 1, Abacuque vai dizer para Deus: ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar com castigo por nossos pecados. Mas tu és puro, não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Porque quando Abacuque teve essa resposta, ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu reconheço a tua misericórdia, eu reconheço que tu és santo, eu reconheço que o Senhor é a nossa rocha, e que o Senhor tem um olhar puro, mas eu não estou entendendo, Deus, como o Senhor pode usar este povo, essa nação tão impetuosa para nos corrigir, Senhor. Abacuque teve uma crise diante de Deus. Ele queria uma resposta diferente, porém a que ele
justo e fiel pode usar alguém assim como a Babilônia? Esse povo que está de nação em nação, arrastando os povos, massacrando outras nações, impõe seus impostos, leva as pessoas como escravos. Se o povo de Deus que ajudar se afasta do caminho do Senhor, e este povo que nem reconhece Deus como Deus verdadeiro, e Abacuque entra na sua segunda crise, que é o terceiro ponto que eu quero tratar. A segunda crise de Abacuque foi que ele se sentiu inseguro diante da justiça de Deus. Quando ele viu a resposta de Deus, uma resposta que não consistia naquilo que ele queria ouvir ou aquilo que ele esperava, ele se sentiu inseguro, porque Deus iria agir de uma forma que ele não esperava. Deus decidiu agir de uma forma que Abacuque jamais poderia conceber em seu coração, que Abacuque jamais imaginou. E Deus decidiu agir daquela maneira. Porém, ele não se conformou com aquilo. Abacuque viu isso diante de Deus. E no capítulo 2, verso 1, Abacuque vai dizer o seguinte: permanecerei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque diz assim: Senhor, eu vou subir até o lugar de oração, eu vou até a tua presença, e eu vou só sair de lá quando o Senhor me responder a todas as minhas indagações, Senhor. Porque eu não estou entendendo como o Senhor, que é santo, pode usar essa nação para trazer quebrantamento para o teu povo. Abacuque estava dizendo a Deus: eu não estou entendendo como o Senhor quer trabalhar no nosso povo, Deus. Eu não estou entendendo como o Senhor quer agir. Mas a única coisa que eu posso fazer, Senhor, é subir no meu aposento, é esperar pela tua resposta, é te buscar em oração, porque eu sei que no momento certo o Senhor vai me responder, o Senhor não me deixará sem respostas. Glória a Deus. Abacuque nos mostra que a única coisa que podemos fazer quando nós não estamos entendendo o agir de Deus é ir até os pés do Senhor, é se prostrar diante dele e é buscá-lo em oração. Abacuque se colocou em uma posição de sentinela, que eram os homens que guardavam cidades e subiam os muros altos e observavam o que se acontecia durante a noite. E Abacuque disse: eu vou me colocar nessa posição, eu vou observar o que o Senhor tem para fazer, porque eu sei que quando o Senhor decidir fazer, vai ser o melhor, por mais que eu não entenda. Mas, Senhor, responda as minhas indagações. Abacuque pedia para que Deus o respondesse, porque ele estava fragilizado na sua crença. Tudo aquilo que ele acreditava sobre quem Deus era, aquilo que ele havia já ouvido na Torá, na lei, estava sendo abalado, porque ele não conseguia entender como Deus poderia agir daquela forma. Quantas vezes nós não estamos da mesma forma de Abacuque? Quando Deus decide agir em nossas vidas de uma maneira que a gente nem esperava que Ele agisse. Quando Deus decide fazer a sua vontade, quantas vezes a gente olha para Ele e diz assim: Senhor, aonde o Senhor está, que não está vendo isso acontecendo comigo? Aonde o Senhor está, Deus, porque estão me injustiçando, estão se levantando contra mim. Eu não entendo, Senhor, porque o Senhor está agindo desta maneira. Uma das coisas mais difíceis de entender é o problema do mal.
É fácil da gente entender quando a consequência do pecado chega, quando pecamos e nós recebemos a consequência do nosso pecado. É fácil de entender quando a gente olha assim, a palavra diz que aquilo que eu plantar, eu vou colher, é fácil. Mas quando eu não plantei, mas quando eu estou andando no caminho correto e mesmo assim coisas difíceis acontecem. É difícil de entender. É difícil de entender coisas do nosso dia a dia. Estava conversando com um amigo meu que trabalha comigo. Estava esperando a resposta do tribunal. E a gente conversando, quando a sua cunhada foi morta, esfaqueada, ele dizia assim: eu não entendo. Eu não entendo como a menina sai de manhã da sua casa só para levar a comida de sua mãe, e no meio do caminho um homem mau se chega a ela e aceita a sua vida. Quando eu estava preparando o sermão, estava no Instagram, eu vi um vídeo de um Uber cristão que saiu da sua casa, e na primeira corrida que ele teve, o homem o chamou pelo aplicativo e anunciou assalto com uma faca em seu pescoço. Às vezes é difícil a gente entender como crentes fiéis são acometidos por doenças. E muitas das vezes essas doenças ceifam a vida. Não porque é pecado, mas porque Deus quis assim. A gente entende que Deus, quando age, Ele vai agir do jeito dele, mas é difícil harmonizar nossa fé nisso. Quando as coisas ruins acontecem, a gente tem dificuldade porque abala nossas estruturas, abala nossa fé. Porque a gente espera Deus agir de um jeito, e Deus, que é Deus, age de outra maneira, de outra forma. E entramos também em crise. Por mais que a gente não se expresse como Abacuque se expressou em nossos corações, em nossos lares, nas nossas orações, expressamos crises, as mesmas crises de Abacuque, diante do agir de Deus. E parecia que Deus, para Abacuque, que Deus apenas queria levantar a Babilônia, apenas para subjugar o povo. E Abacuque olhava para Deus e dizia: tá bom, Deus, se o Senhor quer usar a Babilônia, esse povo, essa nação injusta e cruel, eu sei que o Senhor vai usar, pode usar. Mas se o Senhor está usando essa nação por causa da injustiça de Judá, e esta nação, e a Babilônia vai ficar impune? Ele olhava e dizia: certo, Deus, o Senhor vai usar os caldeus contra o teu povo por causa dos nossos pecados, mas e os pecados dessa nação? Porque o Senhor ainda não havia falado sobre o que Ele iria fazer com a Babilônia. E para Abacuque, parecia que Deus iria deixar a Babilônia impune, e ele, em oração, dizia: eu continuo sem entender, Senhor. E Deus permite que Abacuque continue fazendo suas indagações. Porque o que Deus espera de nós é que sejamos sinceros em sua presença. Abacuque era um homem que questionava, mas era um homem que questionava a Deus em oração. Ele desejava respostas, ele buscava em Deus. Ele tinha dúvidas, ele expressava diante de Deus. E era isso que ele buscava, por respostas, para que a sua fé não desvanecesse, não caísse, para que a sua fé não morresse, para que ele continuasse crendo nesse Deus a quem ele cria. Vamos abrir no verso 2 do capítulo 2 de Abacuque.
depois de tantas outras indagações de Abacuque para Deus, Deus responde outra vez ao profeta dizendo: então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Verso 3: esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, se acalme, tenha paciência, eu vou agir. E Deus diz para Abacuque: preste bem atenção, você vai ter que escrever em tábuas aquilo que eu vou fazer, porque vai ser depressa, vai ser logo, e você vai ter que escrever para que até aquele que passa correndo possa ler com clareza. E Deus está dizendo a Abacuque: para até aqueles que são desapercebidos entendam. E Deus diz assim: e se parecer que vai demorar, espere com paciência, porque o meu juízo certamente chegará. Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, eu não estou afastado sem observar toda a impiedade de todas as nações. Deus estava declarando para Abacuque: eu estou observando todo o pecado, eu estou observando toda a injustiça, todos os erros, eu estou observando, mas eu irei agir no meu tempo. Tudo que eu estou falando vai se cumprir, mas no meu tempo, e com certeza não se atrasará. Os arrogantes terão aquilo que eles buscam, os ímpios terão aquilo que eles procuram, os injustos da mesma maneira, porque eu estou trabalhando do meu jeito, no meu tempo, na minha hora e da minha forma. Mas você, Abacuque, que espera por mim, tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus não precisa agir no nosso tempo. Quando vamos para o livro de Abacuque, procurando por respostas, vamos entender que Deus é Deus e Ele age na hora que Ele quer, faz como Ele bem quer fazer. E não importa as nossas vontades, não importa aquilo que a gente pensa e age sobre Ele. Não tem como manipular a ação de Deus nas nossas vidas. Não temos como manipulá-lo através de nossas orações. Não tem como a gente olhar para Deus e dizer assim para Deus: eu creio que o Senhor age assim, que o Senhor faz assim. E não é desse jeito que a palavra nos mostra. A palavra nos mostra, por meio de Abacuque, que Deus ele vai agir do jeito dele, da forma dele, porque nós que devemos esperar. Nós que devemos esperar pela resposta de Deus e o agir de Deus no dia mau. Mas às vezes queremos apressar o agir de Deus. Queremos dizer: Deus, faça isso. Mas Senhor, agora agindo dessa forma. Não é desse jeito. Porque precisamos ter fé no agir de Deus. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, precisamos crer, e apenas crer, porque o justo, aquele que decide andar nos caminhos do Senhor, ele vive por fé, não por aquilo que ele pode ver ou observar, mas ele vive por fé, esperando pacientemente em Deus. E no restante do capítulo 2, nós vamos ver Deus respondendo a Abacuque, dizendo que através de 5 sentenças, que ele traria a punição para a Babilônia no tempo certo. Mas nesse período ele iria trazer punição sobre Judá.
Porém, que Abacuque não precisava se desesperar, achando que Deus não iria agir. Porém, Deus, Ele mostra que Ele responde a oração. E Abacuque olha a Deus respondendo e vai por a cada sentença, uma por uma. E vai vendo que Deus, Ele não deixa o pecado impune. Abacuque vai entender que Deus, no momento certo, Ele vai agindo segundo a vontade dEle. E que a Babilônia, por mais que fosse apenas um instrumento, todos os pecados da Babilônia iriam ter que ser prestado contas diante da justiça de Deus. Porque é a justiça de Deus que governa a terra. É a justiça de Deus que governa os governos do mundo. É a justiça de Deus que governa as nações, que governa o nosso estado, que governa o nosso país, as nossas cidades, as nossas casas e a nós mesmos. É a justiça e o governo de Deus que está no controle de tudo. Os homens se levantam em suas corrupções, homens se levantam roubando as suas nações, criando leis injustas. E da mesma forma de Abacuque, às vezes a gente olha para Deus e diz assim: Senhor, como o Senhor pode permitir que homens tão maus governem todas as nações? A palavra é clara ao dizer que quando o ímpio governa, o povo geme e chora. Porém, quando Deus mostra a Abacuque através das 5 sentenças, Deus mostra a ele dizendo: eu vou agir no meu tempo. Não pense que os ímpios ficarão sem a minha justiça. Não pense que a justiça de Deus não vai se chegar a cada homem que já passou e que passa por essa terra. As nossas ações, os nossos pecados, nossas injustiças, os subornos irão passar diante de Deus. Cada governante que não governa segundo a vontade de Deus terá que passar diante do seu juízo, diante da justiça de Deus. Porém, nós que esperamos por essa justiça, devemos esperar com paciência pelo Senhor, porque na hora dele, Ele irá responder ao nosso clamor. Aleluia. Porque diante de uma nação tão pecaminosa como a Babilônia, que achava que estava no controle, e Deus dizendo: a Babilônia acha que está no controle, mas ela é só um instrumento na minha mão. A Babilônia vai chegar, Abacuque, aonde eu quiser que ela chegue. Essa nação vai vir sobre Judá, mas só vai chegar, Abacuque, porque eu sei, e eu estou deixando e permitindo, mas no dia certo eu vou dizer: você agora vai ser subjugado por outra nação. Os cativos de Judá vão subjugar você, Babilônia. E Deus diz a Babilônia, a Abacuque, no verso 20, no capítulo 2, o seguinte: o Senhor, porém, está em seu santo templo, e toda a terra se cale diante dele. E Deus olha assim dizendo: todos têm que se calar diante da minha grandeza, diante da minha justiça. Porque Deus não precisa satisfazer aos nossos pedidos e às nossas orações, as nossas inquietações, porque Ele está agindo. E agindo, Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir o agir de Deus? Porém, Deus se mostra no seu santo templo, acima. A sua justiça está muito além da nossa. O seu tempo está além do nosso tempo. O seu agir é diferente do nosso. E se quisermos sermos justos que andam com Deus, devemos esperar com paciência, porque na hora dele, Ele irá nos responder. Por isso, separei alguns pontos que nos ensinam umas lições que são bastante úteis para nossas vidas, como pessoas que esperam pelo Senhor. O primeiro ponto é que Deus não vai agir do nosso jeito e nem do nosso tempo. Porque foi nisso que se consistiu a primeira crise de Abacuque. Abacuque entrou em sua primeira
crise, porque ele queria que Deus respondesse logo. Ele foi orar, apresentar as queixas sobre o povo, ele queria que Deus o respondesse na hora que ele orou. Quantas vezes a gente não vai a Deus em oração e deseja que Deus responda logo as nossas orações? E na maioria das vezes a gente não para pensar no seguinte: e se Deus não quiser responder as nossas orações? Deus é Deus. Ele pode chegar e dizer assim: eu não quero te responder. Quem disse que Deus tem a obrigação de dar todas as respostas para todas as nossas orações? Quem disse que Deus tem que responder tudo aquilo que a gente leva até Ele? Precisamos ter humildade diante da grandeza de Deus. Quem disse que Deus tem que agir do jeito que a gente quer que Ele venha agir? Ah, Senhor, faça isso. Por que o Senhor não faz isso, Deus? Porque o Senhor não quer trabalhar assim? Quantas vezes, às vezes, queremos que Deus faça a nossa vontade? Mas Deus não é obrigado a responder as nossas orações e nem as nossas perguntas. Ele responde porque Ele quer, porque Ele decidiu. Mas quando Ele não nos responder, quando Deus não responder no nosso tempo, e quando Deus não responder do nosso jeito, e quando Deus não nos responde na hora e no momento que a gente quer, porque tem que ser como nós queremos e não como Deus quer em nossas vidas. E Abacuque vem para nos mostrar que precisamos esperar por Ele, por mais que Ele não nos responda. Está buscando, está indo atrás, por mais que Ele não responda, porque se Ele quiser responder, Ele vai nos responder com o melhor para as nossas vidas. Porque a segunda lição é que Deus não é o nosso ídolo. Deus não é o nosso Deus quando é minúsculo. O princípio da idolatria, como vamos nas Escrituras, vamos perceber que os ídolos eram imagens de esculturas, deuses, e as pessoas formavam segundo as suas próprias vontades. O ourives pegava o barro ou a pedra e fazia aquele Deus como eles queriam, porque aquele Deus ia ser uma representação das suas próprias vontades. E quantas vezes nós não queremos fazer do Deus verdadeiro em um Deus, quando é minúsculo, em um ídolo para nossas vidas? Queremos enquadrar Deus no nosso mundo. Ah, Deus, o Senhor tem que agir assim, dessa forma, tem que trabalhar na minha família desse jeito. Ah, Senhor, porque eu sei que o Senhor trabalha assim. Não, irmãos. Deus vai trabalhar segundo a sua grandiosa vontade. Deus vai trabalhar segundo a vontade dEle, porque Ele é Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus e Senhor de nossas vidas. Ele não é uma representação de nossas vontades. Ele não tem que fazer o nosso desejo se realizar, como um gênio da lâmpada, que ao esfregar o gênio aparecia e dizia: qual é o seu desejo? Quando vamos em oração a Deus, não é para Deus, vá agora, Senhor, fazendo isso. Ah, Senhor, vai agora tirando a enfermidade desse jeito. Ah, Senhor, vai agir na minha casa desse jeito. Ah, Senhor, faça isso, faça aquilo. Não! Precisamos ter humildade de chegarmos a Deus dizendo: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, se for no teu tempo, Senhor, se for na tua hora, faça o que tu tens que fazer, Senhor, porque eu quero me debruçar diante da tua presença, porque o Senhor é Deus de verdade em minha vida. Deus não é o nosso ídolo. Certa vez um pregador chamado Paul Walsh afirmou: se abríssemos as nossas Bíblias para muitos de nossos irmãos que vão aos nossos cultos, eles iriam se escandalizar. E quando ele afirma isso, ele vai dizer o seguinte: sabe por que ele iria se escandalizar? Porque muitos iriam dizer: mas esse não é o Deus que eu acredito. Se abríssemos algumas passagens da palavra de Deus para mostrar como Deus age em algumas situações, muitas pessoas que não querem ler a palavra iriam dizer: mas eu não creio que Deus age desse jeito. Porque às vezes queremos que Deus seja uma representação de nossas vontades.
a vontade do Senhor, mas que Ele faça a nossa vontade. Isso é idolatria, é reduzir a Deus a um Deus pequeno. Mas nessa noite, estamos aqui para entender que Deus é um Deus grande, é um Deus que tem vontade, é um Deus que Ele que ordena em nossas vidas o que vai acontecer. Deus não tem que seguir os nossos caminhos, Deus não tem que seguir as nossas vontades, mas devemos buscar a vontade dEle. Isaías vai afirmar para a gente no capítulo 55, no verso 8 e 9, Deus vai dizer por meio do profeta Isaías o seguinte: olha, meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E essa é uma das maiores verdades das Escrituras para nossas vidas. Deus não pensa da mesma forma que a gente pensa. Deus não age da mesma forma que a gente age. E Deus também não tem a necessidade de agir desse jeito. Quem disse que Deus tem a necessidade de agir como a gente quer que Ele venha a agir em algumas situações das nossas vidas? Precisamos reconhecer que Ele pensa algo maior do que aquilo que a gente pensa. Porque os caminhos dele são maiores que os nossos. Às vezes a gente quer se antecipar, às vezes a gente quer acelerar processos, às vezes a gente mata pessoas, ou a gente não consegue concluir algumas obras porque a gente quer agir do nosso jeito e da nossa vontade. Porém Deus chega e diz assim: olha, é diferente. Os meus pensamentos são diferentes dos seus, meus caminhos não são os seus. Deus não tem necessidade de ir de acordo com as nossas vontades e nem de acordo com os nossos caminhos. Mas nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e caminhar em seus caminhos. E a terceira lição é que precisamos viver por fé. Porque a mensagem de Abacuque, o livro de Abacuque, saiu no meio de questionamentos. Sem o profeta entender o porquê do povo estar daquele jeito, ou situação, sem entender o porquê Deus estava em silêncio, ele tudo questionava Deus. Ele não entendia como Deus podia usar a Babilônia daquele jeito, e como a Babilônia poderia ficar impune, ele não entendia. Porém a resposta de Deus é: viva por fé. Creia, viva de uma maneira que você venha a confiar em Deus em toda a sua trajetória, porque nós vemos que os justos viverão por fé. Isso é do princípio ao fim, porque o justo viverá pela fé. E é isso que Abacuque vai contemplar diante de Deus. Ele vai passar depois do capítulo 12 a confiar em Deus, porque ele vai ver que Deus vai agir, mas no tempo de Deus, e que ele só precisava confiar. E no capítulo 13 ele vai ter um relance, uma visão extraordinária de Deus vindo em sua glória e justiça. Mas ele só conseguiu ver o agir de Deus porque ele começou a confiar mais no Senhor e na justiça de Deus. Ele começou a viver por fé. E essa esperança que gerou em Abacuque, e essa perseverança por meio da fé, o faz declarar no capítulo 3. Eu vou gravar na igreja abrir. No capítulo 3 de Abacuque, verso 16 em diante. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Abacuque afirmou: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram, tremi de terror.
Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos corram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E é nisso que Abacuque vai encerrar o seu livro. Ele vai entender que Deus vai agir no tempo dele, na hora dele, da forma dele. E a única coisa que ele tinha que fazer era esperar, era ter paciência quando Deus fosse agir, porque ele sabia que Deus iria agir. Ele vai dizer: olha, pode tudo dar errado, a figueira não vai florescer, pode não haver mais o pasto dos currais, sabe, a gente não pode ter mais o fruto da vide, e até o produto da oliveira vai mentir. Em outras palavras, a palavra está dizendo: pode tudo dar errado agora, pode tudo sair de um jeito que eu não esperava que saísse, mas eu sei de uma coisa: quando tudo estiver dando errado, eu vou esperar por paciência pelo Senhor. Abacuque vai depositar agora, no final do seu livro, toda a sua esperança em Deus, nos mostrando da mesma forma, quando tudo estiver dando errado, quando as coisas saírem do controle e não saírem do jeito que a gente espera, e quando nesse momento a gente orar e Deus não responder na hora que a gente quiser, ou que Deus não venha responder da forma que a gente quisesse que Ele respondesse, precisamos esperar em Deus, depositar nossa fé nele, porque Ele vai trabalhar no momento certo. Precisamos abrir de mão de nossas incredulidades, precisamos de abrir de mão de tantos questionamentos, precisamos abrir de mão de algumas convicções erradas que temos sobre Deus, para dar lugar em nossos corações apenas a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. É o firme fundamento de que nós não estamos vendo Deus agir agora, mas Ele vai agir. Nós não estamos vendo o trabalho de Deus agora, mas não significa dizer que Ele não está trabalhando, porque Ele está trabalhando no tempo dele. E só precisamos fazer isso, igreja: esperar por meio da fé em Deus e crer que Ele vai fazer de acordo com a vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável. Amém? Essa palavra esteja em nossos corações, em nome de Jesus, e possamos estar em pé nessa noite para orarmos. Você já se